Vamos orar para nós darmos início à palavra do Senhor, que o Espírito Santo tem um recado lindo para nós hoje, forte, e que nós entendamos por ele, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Dá uma esticada aí, depois a gente vai sentar, vai ouvir a palavra. O meu desejo é que o Espírito Santo te possua essa noite, fale ao seu coração, que você saia daqui cheio dele, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu socorro, pelo teu amor. Muito obrigado pelas missões que o Senhor tem para nós. Muito obrigado porque é pelo Senhor que nós as realizamos, não por nós. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Fala aos nossos corações de uma forma sobrenatural e poderosa. Impacta os meus irmãos aqui essa noite. Perdoa os nossos pecados. Limpa as nossas vidas. Vem para nós, mora em nós. Vem para nós, limpa a tua casa que somos nós. Me possui essa noite, Espírito Santo, e abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tema da minha palavra de hoje: não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Nós não devemos olhar para o espelho do nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, ele diz muitas coisas, ele reflete muita coisa. Nós devemos olhar para a palavra. Sem o Espírito Santo, nós não temos nada para dizer para o Senhor. Sem Jesus, é impossível se achegar a Deus. É o Espírito Santo que intercede por nós e é por ele que nós oramos. Então eu quero te dizer essa noite, seja cheio do Espírito Santo. É uma atitude. Seja cheio do Espírito Santo. Toma a iniciativa. Busque o Espírito Santo. Essa não é uma pergunta que eu queria fazer para nós enquanto igreja, mas tem muita gente aí fora pensa que Deus é bobo. Tem uma galera aí fora, a turma dos universalistas, que não acreditam na condenação eterna, acha que tudo vai acabar e Deus vai dar um jeito de salvar todo mundo. Lindamente. Vão para a palavra. O que está escrito aqui vai se cumprir, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida e não tem conversa. E nós precisamos espalhar essa notícia. Uma expressão que é usada muito hoje em dia: está fácil. Tem gente que pensa que está fácil. Tem gente que pensa que o reino de Deus é brincadeira. Ele é tomado por força, por violência. É batalha. É o soldado na trincheira jogando videogame. Tem muita gente assim. A guerra está passando. Tem gente disperso. Estejamos atentos. E não brinquemos com o Senhor Deus. Nem de brincadeira. Nós temos que prestar continência para o Senhor. Respeitar o Senhor. Sermos reverentes ao Senhor. Sermos obedientes à sua voz. Sermos obedientes à sua palavra. Sermos inflexíveis com aquilo que Ele é inflexível. Não olharmos para o nosso coração. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Já diz o profeta Jeremias. Tem gente que pensa que pode fazer tudo o que quiser e sair ileso. Nós temos que honrar a Deus nos nossos momentos de lazer. Nós temos que honrar a Deus na frente da televisão. Nós temos que convidar o Espírito Santo para assistir televisão do nosso lado. Eu deixo um espaço no meu sofá, fica eu, a minha esposa, o Pedro. Às vezes eu coloco o Espírito Santo no meio, quando ele não está no cantinho, ele está no meio. Mas sempre tem um lugar reservado para o Espírito Santo lá em casa. De uma forma prática. Quantas vezes eu já não caí no meu lazer, no meu entretenimento, no meu dia a dia de alegrias, aquela que não é alegria do Espírito Santo, naquela alegria que passa, que empolga a gente, mas que passa. E nós temos que aprender a respeitar o Espírito Santo. Por muitos anos eu orei para vir à igreja. Jesus, me leva para a tua casa. Jesus, vamos para a igreja. Jesus, vamos comigo. Eu ainda oro, mas eu oro muito mais para voltar para casa. Eu estou aqui agora, estou na bênção. Na hora que eu
acabo aqui, eu já foco o meu pensamento em Jeová. Jeová, estou indo para casa, vão comigo. Porque é em casa que tudo acontece. É em casa que bênçãos são roubadas. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Já diz o profeta Miqueias. Ore para voltar para casa. Vem no culto abençoado. Ora para voltar para casa. Ora para encontrar com seus familiares. Ora para encontrar com seus amigos. Ora assim, Espírito Santo, vão comigo. Espírito Santo, vão comigo, porque o Senhor aqui do meu lado, a minha única preocupação vai ser em te honrar, em te respeitar. E quando vier a afronta, você vai ver quem está do seu lado. Para ser honrado. Amém? A gente não pode cair. Tem um texto em Provérbios 1, 31 e 32. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quantas e quantas vezes nós não caímos na rotina do dia a dia, a gente não passa o nosso dia e as coisas começam a dar certo, o Espírito Santo, como sempre, nos avisa, o Espírito Santo, como sempre, não se omite, o Espírito Santo, como sempre, gera movimento, fala conosco o tempo inteiro, e a gente cai na rotina e começa a desagradar o Espírito Santo e começa a fazer aquilo que ele não quer que nós façamos. A gente começa a fazer acordos não autorizados, fazer negócios não autorizados, a se relacionar com pessoas que ele não autoriza. A gente começa a fazer tudo que não pode fazer. E começa a dar tudo certo. E diga-se de passagem, não é um pirlim-pim-pim. É um processo de dias, talvez de meses, talvez de anos. Por isso que eu digo, que eu aprendi, a minha vida começa às 0 hora, termina às 23h59. 23h59 morri, 0 hora, renasci. Por quê? Porque senão fica muito longo. Sei lá. É o que Jesus disse, basta cada dia ser o mal. Não deixe as coisas erradas darem certo, irmãos. Peça a Deus, Jesus, se tiver alguma coisa errada na minha vida, me revela, me mostra, faz cair, Jeová. E quando cair, glorifica a Deus. Lembra que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso Ele tem para nós de sobra. Não podemos brincar com Deus, fingir de bobo, achar que Deus não está vendo, achar que Deus está articulando a nosso favor, segundo a nossa própria consciência, segundo o nosso próprio coração enganoso. Não está. Deus está na palavra. Jesus é a palavra. Jesus se revela para nós através da palavra. E nós temos que crer e confiar que Ele tem para nós um maná todos os dias e direcionamentos, mesmo que não sejam direcionamentos que nos agradem, mas faça por obediência ao Senhor. Preceitos, os preceitos do Senhor alegram no coração, Salmo 18, Salmo 19. Preceitos são pequenos mandamentos que nós cumprimos no nosso dia a dia. Cada vez que você cumpre um pequeno mandamento, se é que pode se dizer assim, o seu coração se alegra. Mas existe uma loucura, uma impressão de bem-estar que leva os loucos à perdição. Nós não podemos cair nessa falsa alegria. Nós não podemos pensar que, sabe? Quando eu começo a ver materialismo demais, consumismo demais, me alegrando, eu desconfio. Falo, tem treta do cão aqui para me tirar o foco. O foco é Jeová. O reino de Deus não é comida nem bebida. E eu não quero saber do que não é o reino de Deus, não. A gente tem que se exercitar. Eu disse no início, seja cheio do Espírito Santo. É um exercício. Isso é caminhar para ser cheio do Espírito Santo. Quantas alegrias que tem por aí, irmãos. Quantos deuses que existem por aí. Deuses de 4 rodas. Deuses com telhado. Deuses com marca. Deuses de grife. Deuses gourmet. Ah, eu não vivo sem isso. Vive. Você não vive sem Jeová. Você não vive sem Jesus. São nas pequenas coisas que nós caímos. São nos pequenos preceitos que nós alegramos o coração. Estou muito triste. Procura os preceitos do Senhor e começa a cumprir. Você vai ver seu coração se alegrar. É palavra revelada. Palavra revelada. Tem gente que se esconde atrás de uma teologiazinha barata para arrumar desculpa para pecar. É muito bom
Teologia é estudo de Deus. Mas antes de você estudar Deus, você tem que ter Deus. E tem que ser chamado por Deus para fazer isso. Você tem que ser chamado por Deus para fazer tudo. Não faça nada sem ser chamado. Tendo em vista que o reino de Deus não é comida nem bebida. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel 17. Ezequiel, capítulo 17. Parábola das duas águias e a videira. Irmãos, a especialidade do diabo é o disfarce. Ele é um mestre dos disfarces. Ele se disfarça muito bem. E só consegue revelar um disfarce dele quem está cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito. É só pelo Espírito Santo. Amém? Quem quiser ficar de pé, à vontade. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel e diz: Assim diz o Senhor Deus. Uma grande águia, de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas, de várias cores, veio ao Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto às muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira, e produzia ramos e lançava renovos. Verso 7. Houve outra grande águia, de grandes asas, de muitas penas. E eis que a videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde a cova do seu plantio, para que a regasse. Em boa terra, à borda de muitas águas ela já estava plantada, mas chegou outra águia, para produzir ramos, e dar frutos, e ser excelente videira. Dize: Assim diz o Senhor Deus, acaso prosperará ela, após ter olhado para outra águia? Não lhe arrancará a águia as raízes e não cortará o seu fruto para que se sequem todas as folhas de seus renovos? Não será necessário nem poderoso braço, nem muita gente para arrancar por suas raízes. Mas ainda plantada prosperará? Acaso tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde a cova do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Dize agora à casa rebelde, no caso aqui é a que olhou para outra águia: Não sabeis o que significam estas coisas? Dize: Eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Tomou um da estirpe real e fez aliança com ele. Também tomou dele juramento, levou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Aliança com a Babilônia. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que se lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará? Escapará aquele que faz tais coisas? Violará a aliança e escapará? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cuja aliança violou. Sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó nem com grande exército, nem com numerosa companhia o ajudará na guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Desprezou o juramento, violando a aliança feita com aperto de mão, e praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, o meu juramento que desprezou, e a minha aliança que violou,
e isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. Levá-lo-ei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados a todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei. Do principal dos seus ramos cortarei o renovo mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei. E produzirá ramos, dará frutos, e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte, e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. E saberão todas as árvores do campo, que eu, o Senhor, abati a árvore baixa e elevei a alta. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Pode se assentar. As duas águias, muito parecidas. Lindas, as duas. A primeira chegou, pôs a videira junto das muitas águas. Ali ela não teve muita estatura, não cresceu muito, ficou muito larga, deu muita sombra, plantada junto às águas. Começou a frutificar, se tornou vide excelente. E veio uma outra águia voando, linda, maravilhosa, com penas coloridas, igual a primeira. E a Bíblia fala que ela virou as raízes para a segunda águia. Jesus é a sua essência, é a sua raiz, é a sua base, é tudo que você tem, é tudo que nós temos. Acredito que hoje, mais do que nunca, o diabo tem enviado outras águias para nos deslumbrar. Outras vertentes, outros caminhos, outras, não posso dizer teologias, sei lá, muito conhecimento, muita letra, aquela que mata, para nos confundir. No deserto, quando Moisés subiu para receber as tábuas, ele desceu e o povo tinha feito um bezerro de ouro. Qual era o nome do bezerro de ouro? Deus. O diabo às vezes vem com Deus prontinho. O mais parecido possível com Deus verdadeiro. Só que não. Sejamos cheios do Espírito Santo. E não voltemos às nossas raízes para a segunda águia. Não voltemos às nossas raízes para aquilo que parece, mas não é. Não brinquemos com o Senhor Deus. Nós temos propostas todos os dias. Nós vemos deuses todos os dias. Nós somos servidos todos os dias. Por aqueles que não são senhores, por aquele que não é o Senhor, por aquele que não é Jesus. São tentações, são propostas, são caminhos que pensam que Deus é bobo. Pensa que Ele não está vendo. Acaso vai prosperar? Aqui a Bíblia relata que não vai precisar nem de muita força para arrancar ela pela raiz. Soprou um vento, ela caiu. Se você se firmar em uma base que não é Jesus, irmão, meu Deus do céu. Caiu. Não precisa nem de muita força. Mas aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Correram rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu. Por quê? Porque estava firmada na rocha. E a rocha é Jesus. Não tem outro. Essa segunda águia foi uma distração. Ela era muito bonita, parecia com a primeira. Não se distraia. Eu oro de manhã e falo, Jesus, eu repreendo os demônios que foram enviados por Satanás hoje para me matar, me roubar, me destruir, me distrair. Tira essa corda daqui. Em nome de Jesus. Sai. Distração. Luzeiros. Holofotes. Distração. Não caiamos nessa conversa fiada. Vamos manter o foco na primeira águia.
Aqui a Bíblia relata que que a videira já estava plantada, ela já estava plantada, não precisava fazer mais nada. Quantas vezes a gente está plantado junto às águas, isso quer dizer que você está saciado todos os dias, e você fica buscando sede, nem é buscando ser saciado, você fica buscando sede. A gente fica buscando explicação, fica buscando resposta, só que você já está fincado na resposta. E o nosso coração é enganoso. Não olhemos para o espelho do nosso coração. Quando eu cresci aqui, saí daqui, fui andar segundo os meus prazeres. Quando Jeová me dobrou, eu falei assim, não, eu era feliz e não sabia. Quanta gente é feliz e não sabe. Está aqui, fincado, junto à beira de muitas águas, prosperando, e cheio da presença do Espírito Santo, mas às vezes não percebe. Esse ambiente aqui é um ambiente profético. Você está aqui e é tudo que você pode se alegrar, é isso, irmão. Só tem esse lugar para você estar. Entende? E veio a segunda águia falar, é o seguinte. Aliás, ela não falou nada. A videira já virou as raízes. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu já fui atrás da segunda águia. E não precisou nem de muito vento, nem de muita força para me arrancar pela raiz. Acabou. Caiu. E aquilo que Deus fala, irmãos, se cumpre. Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer seja bom, quer seja mal. Muitas vezes a gente busca... A gente não. Existem pessoas que buscam muito conhecimento, buscam muitas explicações. Eu era assim. Para ter desculpa para pecar. Para usar de libertinagem. Em nome de Deus, nem em nome de Jesus. Busca, se esconde atrás de coisas, mas isso é assim. Não, mas isso não é bem assim. Não, mas o contexto é assado. Mas isso é aquilo é isso. E começa o negócio e não flui. E o Espírito Santo está sendo apagado. O Espírito Santo está sendo apagado. E a pessoa começa a se alimentar daquilo. E começa a se alimentar daquilo. E mal se dá conta que um abismo chama outro abismo. Relação com o pecado é abismo. E abismo chama outro abismo. Não tem jeito. Amém? Efésios 4:19. Não precisa abrir a palavra daqui para frente, não. Se você quiser anotar, fica à vontade. Eu vou falar devagar. Vou ler uma sequência de textos que nós temos que ter escrito com letra de fogo no nosso coração. São textos que nos dizem assim, não faz hora com a minha cara, Deus falando. Não brinca comigo, porque eu sou Deus. Não pensa que eu sou bobo, porque eu sou Deus. Não pensa que vai ficar impune, porque não vai. Não pensa que vai plantar e não vai colher, porque vai. Ainda que seja no último segundo de vida do fulano de tal. Deus faz ele colher. Porque ele cumpre o que ele diz. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Nós temos que nos alegrar com isso e espalhar essa notícia. Pais, nós temos que falar para os nossos filhos. Filho, não brinca com Deus. Respeita o Senhor. Eu não ouço isso mais. Eu ouço assim, cuidado com bandido, cuidado com não sei quem, cuidado com... Fala, espalha a notícia, fala, cuidado com Jeová. Faz hora não. Efésios 4:19. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Esse para com avidez é aquela velha desculpa. A nossa carne... Ela busca recursos, ela busca desculpas, ela busca justificativas para ser alimentada. Nós não podemos ouvi-la. Nós não podemos ouvir, porque ela vai trazer para nós essa impressão de bem-estar. Não podemos ouvi-la. Paulo esmurrava o corpo dele. Ele se esmurrava, ele conta aqui em Coríntios. Porque ele sabe e a Bíblia diz que a carne para nada aproveita. Vamos lá, vamos iniciar a sequência e vamos ver do que o nosso Deus é capaz em 9 textos aqui. É muito lindo isso, eu fico empolgado quando eu leio disso, porque eu gosto de me reportar ao Senhor como o Senhor da guerra. Deus é um Deus das batalhas.
E Deus guerreia para aquele que nele espera. Espera no Senhor, seja fiel ao Senhor e não brinque com Deus. Eu falei aqui no início, essa palavra é para mim. 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra, imagina Deus contra alguma coisa, aqueles que praticam males. Esdras 8:22. A boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Misericórdia. E não é a abandonar, falar tchau Deus. Não, assim é muito fácil. É não escolher o Senhor. É ser indiferente ao Senhor. O padrão de Deus é muito mais elevado. Para Ele, pensou, já fez. Para nós tem que fazer. É outro padrão. E de bênçãos também. De bênçãos também é outro padrão, maravilhosamente maior do que pedimos, pensamos ou imaginamos. 1 Samuel 2,30. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está falando isso aqui, irmão, para mim. Ó. Não é para nenhum ímpio, é para mim. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse é um clássico. Que eu levei muito tempo para observar esse texto assim do jeito que ele tem que ser observado, e eu acho que eu estou a passo de lesma, porque é um texto para a gente meditar. Aí você começa a ver o que eu estou plantando, o que eu estou fazendo, que consequência que isso vai gerar. Irmãos, peça a Deus essa dimensão, crie intimidade com o Senhor, para você ter essa consciência e essa paz de que você está plantando pelo Espírito Santo. Nós que temos mais experiência, tem gente que com mais experiência que eu, não preciso falar nada, vem, o resultado vem, quer seja bom, quer seja mal, vem. Isaías 8,14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Esse mas aí, tem um cântico que é assim: todo aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Tem que escolher, Jesus. Deuteronômio 28:63, esse aqui eu curto ele demais. Esse texto aqui é um dos textos mais lindos que eu acho na palavra. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, para vos fazer bem e multiplicar-vos. Deus se alegra em nos fazer bem, em nos multiplicar. Eita Deus, que lindo. Da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais a possuí-la. Imagina Deus se alegrando em destruir alguém. Você pensa que aquele Deus que se alegrava com isso no passado, ele mudou hoje? Deus não muda. Deus é paciente. Ele não muda. Eu tenho medo disso. Eu tenho pânico. Esse texto eu gosto dele porque me causa pânico. Diz, vá, Espírito Santo, me enche. Para que eu não faça a hora com a sua cara. Com esse rosto lindo do Senhor. Isso é temor do Senhor, irmãos. Que eu sei que vocês também têm. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. 2 Crônicas 12:8. Deus se alegrando em destruir alguém. Meu Deus. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a servidão dos reinos da terra, entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Por muito tempo eu fiquei subjugado por homens. Aí Deus me deu esse texto. Falou para mim assim, agora você vai ser servo deles, para você saber a diferença entre me servir e servir quem você está servindo. E eu servi, irmãos, e dói, machuca, desgasta, humilha. Eu sei, passa a cara no pó e não tem Jeová que te salve, porque foi Ele que te pôs lá. Até o tempo cumprir. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo?
Eu estou falando isso. Esse texto, eu creio que o Espírito Santo trouxe ele para nós hoje. Foi para a gente contar. É para você avisar para o irmão que você ama. Irmão, vem cá. Não brinca com Jeová, não. Vamos honrar ele junto. Vem cá comigo. Vamos honrar ele junto. É para você fazer isso. Lamentações 3:40. Esquadrinhemos o nosso coração. Provemo-lo. Prova o que está aqui. E volta para o Senhor. Correndo. Está acabando, irmãos. Mais 2 minutos e eu termino. Está dentro do horário. Quem está sendo abençoado aqui essa noite? Quem está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer aqui essa noite? Eu perguntei assim para o Espírito Santo, por que eu vou dar essa palavra ao Espírito Santo? Ele falou para mim assim, porque é para você. Eu falei, sim, senhor. Aí eu vim. Mateus 5:13, vós sois sal da terra. Esse aqui é outro clássico, que nas entrelinhas aqui tem uma coisa linda que eu falo, Jeová, Jeová, meu Deus. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? A gente pensa assim, eu não estou salgando, eu não faço a diferença. E só. Né? Deus nos chama para ser sal. Aí você está lá, para de colocar na primeira pessoa. A pessoa está lá na faculdade e não faz diferença nenhuma. A pessoa está no trabalho, não faz diferença nenhuma. Está dentro de casa, não faz diferença nenhuma. Não está salgando. Pensa que é só. Pensa que Jeová é... Quanto tempo que eu pensei que Jeová era bobo? Meu Deus do céu. Olha para você ver. Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Eu já fui muito pisado por homem, assim, espizinhado. Por quê? Simplesmente porque eu não estava salgando. Não salga não para você ver. Tem que salgar, irmãos. Tem que ser sal. Você tem que chegar, você tem que acordar e falar assim para Jesus, Jesus, o que eu vou fazer para o Senhor hoje? Encostou do lado de alguém que é aí fora, no comércio, no seu dia a dia, no seu almoço, na sua empresa, salga. Fala de Jesus despudoradamente. Às vezes você senta do lado de alguém assim, eu às vezes, terno, gravata, médico, um delegado, que eu quando roubaram meu carro, eu evangelizei o delegado, o cara fino assim, punha medo. E eu falei com ele assim, Jesus está voltando, delegado, se prepara. Os médicos que o meu filho vão, a gente tem que ser despudorado para falar do amor de Deus. Não pode ter cautela, não. É por violência. Entra de sola, salga. Ou prefere ser pisado pelos homens? O pior é se não for. Igual eu não fui por muito tempo. Achava que não estava sendo. Mas na hora que vem a sola também, irmão, vem de uma vez só. 2 Crônicas 25:8, parte B. Deus tem força para levantar e para fazer cair. Deus tem força para levantar e para fazer cair. Se você estiver andando com Jeová e cair, se você tiver a consciência que o reino de Deus não é comida nem bebida, é aquele cântico, vou passando pela prova dando glória a Deus. Você vai celebrar, porque você está olhando para o reino. Agora, se Jeová fizer cair, para quem que você vai clamar? Eu creio que nós todos aqui já tivemos experiências com Jeová, já experimentamos o cajado dele. Isso é bom, isso é coisa de filho. Isso é coisa de filho. Isso é coisa de filho. Nós não temos tempo, irmãos. O tempo está acabando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós temos que espalhar a notícia. Nós não temos tempo mais. Oração é coisa de filho. Sair de casa sem orar é o mesmo que passar, passar num hospital lá na Unimed agora e falar, me dá uma vaga de médico aí que eu vou começar a atender. Eu vou passar vergonha. Sair de casa sem orar é a mesma coisa. Vai passar vergonha o dia inteiro. E o pior é se não passar. O pior é se der certo. Está vendo como é que o negócio não tem saída? Ore. Busque. Clame. Não brinque com o Senhor. E a única forma de não brincar com Deus é pedir para Ele. Falar, Jeová, é o seguinte. Vem cá, Espírito Santo, vem cá. Eu falo assim com Ele, Espírito Santo, vem cá. Vem cá em mim aqui agora. Vem cá, Jesus. Não deixa eu brincar com o Senhor. Me avisa. Se eu estiver fazendo alguma coisa, sonda o meu coração. Me avisa. Vê se o rei Davi, ele já falava isso. Vê se é em mim algum caminho mau. Mas ele fala, vê, é no
sabe, fala assim, vem e me avisa se eu estou andando errado. Pega-me pela mão e me guia pelo caminho eterno. Isso tem que ser oração, tem que ser rotina. Porque quantas vezes a impressão de bem-estar nos leva à perdição? Quantas vezes? Vai dando tudo certo e você vai indo, não fala com Jeová, Jeová, tá certo mesmo, isso aqui é uma ilusão espiritual. E ele vai te mostrar. Se for ilusão, irmão, por melhor que seja, pula fora correndo, sai vazado. Aí Jeová vai começar a te levar para lugares maravilhosos, igual eu fui em Pacuí esse fim de semana. Meu Deus. Eu fui lá, não foi por causa de ninguém que estava lá em Pacuí, eu fui lá por causa de um rapaz só. Falei, Jeová, eu quero ir para lá com uma missão. Ele me deu a minha missão. Na hora que eu saí do carro assim, que eu tinha feito aquela conversa com o menino lá, missão cumprida. Agora eu posso descansar no Senhor e curtir Pacuí. É lindo lá, maravilhoso. Vai lá, irmão. Vai lá. Conversa com a Aninha aqui, ó, e vai lá. Mas pergunta para Deus primeiro, Jeová, qual que é a minha missão em Pacuí? Amém? Queria convidar aqui à frente meu amigo Lucas, ele vai encerrar esse culto. O Lucas é muito caro para mim. Deus usou ele muito para me abençoar. E quando Deus ele me levantou, ele falou assim, eu vou te colocar sentado do lado dos príncipes do meu povo. Aí me colocou sentado do lado do Lucas, do lado do Vanderlei e de outros príncipes que tem por aí. Isso foi o Espírito Santo que falou. Viu, Delei? Então você recebe. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Que bom estar de volta aqui. Estaremos aqui muitas vezes, sempre. A gente vai orar agora, mas antes eu queria só testemunhar duas coisas, que essa palavra falou muito. Hoje, lá no trabalho, a gente tem uma reunião de oração todo dia lá, e na hora, eu terminei de almoçar, fui para a minha sala, sentei, ajoelhei na minha cadeira lá e falei, Deus, eu não consigo ficar longe do Senhor. Eu não consigo, não tem sentido para mim. Eu não estou feliz, o Senhor está longe. Quer dizer, não é o Senhor que está longe, é eu que estou longe. E aí eu comecei a orar, comecei a confessar de que eu não estava buscando. Foi uma semana vazia, uma semana sem buscar, uma semana cheia de distrações. E aí Deus me deu uma palavra em Joel, parecia que exatamente essa palavra que você falou, do distanciamento. E também ele falou que quando a gente volta, porque uma coisa que Deus é tremenda é que o menor sinal de olhar para Deus que você der, a menor bola que você der para Deus, ele pula no seu pescoço. E aí quando você vai na história de Manassés, o pior rei que já teve em todos os tempos, ele perde o reino, vai para a cadeia, lá ele faz uma oração, Senhor, me perdoa, Deus devolve o reino para ele, faz ele ser rei de novo. Nosso Deus nos ama e Ele quer isso. Essa palavra forte é Deus gritando, ei, não estou aqui. É muito melhor estar perto de mim. E a outra palavra é que essa semana eu recebi uma ligação, sexta-feira, dizendo o seguinte, você vai ter que ir para Paris semana que vem, dia 28. E eu falei, poxa vida, eu não queria ir para Paris, gente, mas eu não queria, realmente, sabe quando você não está animado? Mas aí eu falei com Deus, Senhor, se tiver uma pessoa lá que eu tenha de falar, então eu vou para Paris. Porque vai ser assim, você vai num dia, fica lá um dia e volta no outro. Viajar 9 horas de avião para isso. E aí eu falei isso com Deus, comecei a orar e essa palavra veio confirmar isso. Não importa se é no shopping, no Pátio Savassi ou no shopping Itaú, ou se é em Paris. Se Deus mandar, tem que ir. E aí eu estou orando, né? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, se não for, porque 9 horas dentro do avião, queridos. Um dia lá e voltar 9 horas dentro do avião, quem já foi, sabe que é duro. Mas, eis-me aqui, né? E a gente vai orar dia 28, que eu estava convidado para pregar aqui. Se eu não estiver aqui, é porque eu estou em Paris, vocês orem por mim, que nós estamos falando de Jesus lá, para uma galera lá. Vamos orar? Palavra boa, palavra que grita no coração da gente que Deus nos ama e que Ele corrija quem Ele ama. Senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado por essa palavra, por esse cântico, por esse louvor. Muito obrigado a Deus pelas pessoas que estão aqui, o Senhor nos trouxe
O Senhor me tirou de casa hoje para ouvir essa palavra, para confirmar a palavra que o Senhor me deu à tarde. Obrigado a Deus, porque é bom estar aqui e é bom ouvir a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama muito, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos prosperar, mas o Senhor quer nos usar, o Senhor nos quer disponível para ampliar o reino de Deus. Obrigado porque, pecadores, o Senhor ainda nos considera dignos para ser usados pelo Senhor para ampliar o Teu reino. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa os meus pecados, os pecados dos meus irmãos aqui. Coloca temor no Senhor no nosso coração. Ó Deus, reordena as prioridades na nossa vida. Assenta no trono do nosso coração e governa a nossa vida. Governa. Espírito Santo, nós precisamos da obra do Senhor, nos santificando e nos fazendo mais parecido com Cristo a cada dia. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor me trouxe aqui essa noite. Abençoa cada vida que está aqui. Leva na Tua paz e na Tua segurança, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê aquilo que você veio buscar.